Esse canal é feito com a intenção de fazer o nome de Deus conhecido. Espero que essa palavra possa te alcançar de alguma forma e seja talvez a resposta que você tem pedido. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Nessa passagem, Jesus está indo com seus discípulos. E no caminho nós temos o cego. Só conferir. E no caminho nós temos o cego Bartimeu. Bartimeu, ao saber que era Jesus que estava passando por ali, ele clama para que Jesus fosse até ele, ou que ele fosse até Jesus, enfim, ele clama para ser notado por Jesus. Quando ele chama Jesus, ele chama Jesus, filho de Davi. Ele sabe quem é Jesus, ele sabia quem era Jesus e ele sabia o que ele precisava de Jesus. Eram duas coisas que fica visível. Ele não chama a Jesus apenas para chamar atenção, ele não chama a Jesus apenas para que outras pessoas o olhassem, mas ele chama a Jesus já sabendo o que ele precisava, o que ele queria, o que ele buscava. Nessa passagem, ele clama e pessoas o repreendem. Isso atualmente diz muito para várias pessoas que talvez estejam clamando por algo que outras pessoas olhem e digam: por que você está clamando ainda? Por que você está clamando tão alto? Por que você está pedindo? Isso ou é impossível ou é desnecessário para Jesus. No caso do que muita gente julga impossível, é do tipo: não adianta mais. Por que você ainda está lutando? Por que você ainda está insistindo? Não adianta mais. Não tem porquê, não vai resolver, não vai adiantar, você vai seguir na mesma situação. Ou no desnecessário para Jesus, que é quando você nota, ou pensa, né, se notar falso, você pensa que Jesus tem coisas muito mais importantes para fazer do que te responder. Jesus tem muitas coisas mais importantes para fazer do que te notar. Mesmo assim, quando o repreendiam, ele clamava mais alto. Novamente, ele sabia quem era Jesus e ele sabia o que precisava de Jesus. Ele sabia essas duas coisas eram pensamentos presentes e fixos, essas convicções, na mente do Bartimeu. Então, quando ele chama, Jesus o ouve, que é a resposta já da primeira convicção. Ele sabia quem era Jesus. Então, sabendo quem é Jesus, você sabe que ele te ouve. E você sabe que quando ele ouve, ele traz resposta. Quando Jesus o ouve, ele manda que tragam o Bartimeu para mais perto dele. Quando Bartimeu chega perto dele, Jesus o pergunta: o que você quer? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? E ele responde que ele queria ver. A gente reforça, ele sabia quem era Jesus e sabia o que precisava de Jesus. Há muitas pessoas buscando a Jesus muitas vezes sem saber necessariamente o que precisam, sem saber necessariamente o que querem, ou sem conhecer Jesus. Esse não saber, não conhecer a Jesus, a gente entra num segundo caso, que é você não tem tanta fé. Porque se você soubesse quem é Jesus, você saberia que ele entra sim com providência. Você saberia sim que ele entra com o melhor. Você sabe que ele entra com aquilo que é necessário. A forma com que Bartimeu chama Jesus não reforça apenas que ele sabia a origem de Jesus, que ele sabia de onde é que ele veio, como que ele veio, filho de Davi, mas sabia o poder de Jesus. Porque quando Jesus fala: vai, a tua fé te salvou.
Fé necessita de conhecimento, não tem como você acreditar no que você não conhece, não tem como você confiar no que você não conhece, não tem como você confiar em algo que você nunca ouviu falar ou que você não sabe do poder. A fé de Bartimeu o salvou da cegueira, o salvou de várias outras áreas. A gente se vê muitas vezes cego espiritualmente, cego emocionalmente e tem vergonha de pedir, porque talvez essa cegueira espiritual, essa cegueira emocional, são duas cegueiras diferentes. A gente acha que é desnecessário para Jesus. Do tipo, tem gente com problemas maiores, tem gente com causas maiores, e eu vou pedir por algo que é tão banal, que é tão simples, mas não é. Porque se é algo que te incomoda, se é algo que você sabe que não pode resolver, é algo que Jesus pode. É algo que clamar aquele que você sabe de onde veio, que você sabe o que faz, que você sabe o poder, que você conhece, é algo que vai resolver a sua situação. Nessa noite talvez te falta conhecer um pouco mais de Jesus, te falta conhecer um pouco mais desse filho de Davi, daquele que foi o Cristo, daquele que pode sim entrar com a providência na sua causa, independente de qual seja ela, independente se quem está ao redor já falou para você parar de clamar, já falou para você parar de pedir, porque Deus conhece o seu coração, Ele sabe a sua necessidade, mas te falta clamar um pouco mais. Porque o que salvou a Bartimeu foi a fé de falar, a fé de contar, a fé de pedir. Eu não sei a área que você precisa e não adiantaria muita coisa eu saber, porque tudo que eu posso fazer por você é uma oração e segurando por cada um que está aqui. Mas Jesus, aquele que tudo sabe, tudo conhece, poderia sim resolver. Deus abençoe.